assinatura da vida. Deus é o autor da vida. Deus nos deu a vida. Vida, existem alguns conceitos. Existem alguns conceitos da palavra vida. Primeiro conceito, existir. Quando você existe, você tem vida. Se você não existe, você não tem vida. Segundo, conceito de vida, percurso da sua existência. Vida é percurso da existência. Então, até você existe e existe um percurso. Esse percurso tem começo, meio e fim. E aí, o tempo passa e você está nesse percurso. Até que chegue o fim desse percurso, nós chamamos esse percurso, esse caminho, esse processo de vida também. E vida também é o estado do espírito em que você vive. Porque você pode estar vivo, entre aspas. Você pode estar, o que eu vou falar agora é meio estranho, mas é verdade. Você pode estar vivo mesmo estando morto. Você pode ter aparência, como diz lá em Apocalipse, né? O próprio Jesus fala isso, né? Numa das cartas que foi para Laodiceia, que Jesus fala assim: tu tens aparências que vives, mas na verdade tu estás morto. Não está escrito isso lá em Apocalipse? Tu tens aparência que estás rico e abastado, mas tu és pobre, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres colírio, para que tu vejas a tua pobreza, a tua nudez. Às vezes a gente está morto e não percebeu ainda. A gente está morto em diversos âmbitos, porque existem 3 tipos de vida em nós. A vida do corpo, fala assim comigo, vida do corpo. Fala com mais fé, fala vida do corpo, vida da alma e vida do espírito. Então, é interessante que, apesar de existirem essas 3 vidas em nós, essa combinação nem sempre ela está completa. Às vezes essa combinação dessas 3 vidas, esse mecanismo não está completo. Por quê? Você pode ter vida no corpo, mas pode estar morto na tua alma. Você pode estar bem na alma, mas pode estar doente no corpo. E aí isso já foi comprovado pela medicina, que as pessoas, quando elas têm uma doença na alma, que não podem ser vistas, que são as decepções, as mágoas, as tristezas, as derrotas, as frustrações, as falências, né? Quando a pessoa passa por isso na alma, e ela está bem no corpo, se ela não for curada, o que vai acontecer? O corpo dela vai sentir, e isso começa a refletir no corpo dela. Eu te desafio para você conferir isso. Vai no Hospital do Câncer, por exemplo. Vai no Hospital do Câncer. Você vai chegar lá e você vai ver que pelo menos 40% dos cânceres vêm através de doenças emocionais. Quem já ouviu falar nisso? Que os cânceres vêm através de doenças emocionais. Então, ou seja, a pessoa ela tem vida no corpo, mas a alma dela está morta. A alma dela está em tristeza profunda, a alma dela está em profunda angústia, a alma dela está em profunda frustração. E aí então, nós como cristãos, o que nós fazemos? Quem está no mundo vai no psicólogo, quem está lá fora vai no psicólogo se tratar, né? Mas às vezes porque a gente está na igreja, a gente fala, não, eu não preciso de psicólogo. Tem gente que eu te garanto que precisa, te garanto, a pessoa é doente, precisa. Mas ela acha que não precisa, sabe por quê? Porque o louco nunca assume que é louco. Não é verdade? É igual o bêbado nunca assume que é bêbado. Mas o louco é igual, o louco nunca assume que é louco. A pessoa está precisando de ajuda, mas fala que não, eu sou equilibrado. Eu sou equilibrado, cachorro, sai daqui da minha frente. Super equilibrado. E na verdade, todo mundo está bem sempre, né? Ninguém está sem um parafuso na cabeça, está todo mundo tranquilo, está todo mundo bem. Nós somos os normais, os loucos são todos os outros. Igual o louco, os 2 loucos no hospício. Um louco olhou para o outro e falou assim, descobri a saída. O que ele fez? Desenhou uma porta na parede do hospício. O outro falou assim, só que você não vai sair sem mim. Ele falou, eu vou sim, como não? Você não vai sair. Ele falou, por quê? Porque eu estou com a chave.
essa de louco, né? E na igreja tem louco, mano. Tem ou não tem? Nós somos tudo doido, para falar a verdade. Para vir na chuva na igreja, nós somos doido mesmo. Doido por Jesus, né? Então, hoje, a gente brinca, mas é muito sério. O que age juntamente com a morte da alma? O diabo, ele vai agindo aos poucos. Porque em João 10 diz, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não tem pressa para fazer isso, viu? Não tem pressa porque ele já está condenado, ele já sabe para onde ele vai. O diabo, ele vai para o inferno, que é a casa dele, e lá no inferno Deus depois vai dissipar ele completamente, ele vai ser vencido completamente. E qual que é o objetivo do diabo então nos dias de hoje? Levar o máximo de pessoas possíveis com ele. Ele quer afastar as pessoas de Deus, ele dá um prazer momentâneo para as pessoas, mas na brincadeira que o diabo começa, só ele se diverte. No final, só ele vai dar risada. As pessoas, eles que o diabo, as pessoas têm uma visão muito errada, acha que ele vai aparecer com um tridente, com uma capa preta, dizendo, vem aqui que eu sou o diabo. Lógico que você vai falar, não quero você, sai daqui, pode a cruz. O diabo não vai aparecer dessa forma, o diabo vai aparecer através das ofertas, dos convites, das tentações. O diabo sabe o que cada um de nós tem como fraqueza e vulnerabilidade. O diabo sabe aonde ele mexe com você, que ele consegue te matar aos poucos. O diabo sabe. Às vezes é na tua vida sentimental. O inimigo, ele vai criar situações na tua vida sentimental, porque aí você estando mal sentimentalmente, você fica mal em tudo. Às vezes é na vida dos seus filhos. Você vê que teu filho não está bem, isso te mata por dentro. Às vezes é, sei lá, um plano que você tem, um projeto financeiro que você tem, que não está dando certo, isso também vai te matando, vai matando os seus sonhos. Você vê como que o inimigo, ele trabalha o tempo todo para nos matar. E a morte que eu estou falando não é só morte física. Porque, na verdade, o inimigo, ele tortura, ele não mata. Ele tortura. O inimigo é aquela morte que, sabe, só os criminosos mais ferrenhos que conseguem cometer. Ele mata e ainda mata torturando. Então o inimigo vai te torturando. E essa tortura, ela termina com a morte física. Só que tem pessoas que acontece? Elas começam a desejar a morte. A palavra fala que isso vai acontecer nos últimos dias. Depois que a igreja for subir com Jesus, vai ter a grande tribulação. Pelo menos eu creio dessa forma, né? Eu creio que quando a grande tribulação acontecer, a igreja não vai estar mais aqui. Eu acredito assim. Se você crê ao contrário, boa sorte, fique na grande tribulação. Tem gente que fala, eu não creio, eu creio que a igreja vai estar aqui quando tiver a grande tribulação. Quem crê assim? Pô, vem aqui, irmão. Boa sorte, hein? Boa sorte com os bichos aí, com os bichos que tem boca de leão, que tem asa de águia, que tem picada de cobra, que tem veneno de cobra. A mordida é de leão, mas o veneno é de cobra. São esse tipo de cenário que a gente vai ver na grande tribulação. Eu espero que nós não estejamos mais aqui. Eu não vou estar mais aqui, em nome de Jesus. Muito antes, ao soar da última trombeta, se eu estiver vivo, eu vou encontrar com o Senhor nos ares. A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro, e Jesus vai arrebatar a sua igreja, e a igreja vai reinar por 1000 anos com Cristo. E esses 1000 anos se hoje você olha, quem olha para o mundo hoje e fala assim, pastor, está um caos. Quem pode dizer isso? Assim, pastor, cada dia pior. O ser humano está cada dia na sua pior versão. Eu também concordo com isso. Agora você imagina, se hoje está um caos, você imagina depois que a igreja foi levada. Depois que a igreja subir, que o Espírito Santo for tirado, que o Espírito Santo de Deus está na terra. A Bíblia fala que Deus é trino, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai está ali governando todo o céu. Do lado direito está sentado Jesus no trono. Depois ele morreu na cruz e voltou, sentou no trono de novo. Só que ele disse assim, eu estou indo para o Pai, mas não vos deixo sozinhos aqui na terra. Mando para ajudar vocês, para auxiliar vocês, o auxiliador, o consolador, que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui na terra. O Espírito Santo é que está aqui na igreja agora.
Esse fluir, a palavra que sai aqui do altar, ela está sendo guiada, ela está sendo inspirada. Não é o pastor Éder. Na verdade, tem dia que eu chego aqui no altar totalmente sem inspiração. Mas quando eu começo a falar, de repente eu falo coisas que eu nem preparei, de repente eu falo coisas que eu nem lembro, de repente tem versículos que Deus me lembra, que de repente está registrado no meu coração, que são registros do próprio Deus, que Ele coloca na minha vida, e a inspiração do Espírito Santo de Deus. É por isso que tem pessoas que falam assim: pastor, tudo que você pregou parece que foi para mim, parece que você me conhecia, e eu não conheço a pessoa. Quem já viveu essa experiência? Pastor, foi no culto, você pregou tudo que eu precisava, você falou, não fui eu que falei, foi o Espírito Santo de Deus que falou com você, porque quem é o dono desse lugar não sou eu, é o próprio Deus, é Jesus Cristo. Eu só sou um intermediário, eu só sou um instrumento para abençoar a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então, hoje, Deus não quer te dar vida só no espírito, mas Deus quer te dar vida no corpo, e Deus quer te dar vida na alma. E eu quero declarar em nome de Jesus, que nos dias que ainda faltam do percurso da nossa existência, nós vamos ter vida em todos os âmbitos, aleluia. Deus não falou que vai te dar vida só na eternidade, não, nós vamos chegar lá, mas antes de chegar lá, você não vai ser uma pessoa doente na alma. Eu declaro a cura na tua alma nessa noite, em nome de Jesus. Eu declaro que a tortura, olha o que o Senhor está falando aqui nessa noite, que a tortura do inimigo, que faz com que você olhe para o futuro e não veja futuro, porque uma pessoa que não vê o futuro, ela já está morrendo aos poucos. Uma pessoa que não tem esperança, que a esperança dela já morreu, ela está morrendo aos poucos. Uma pessoa que ela não vê saída, e ela muitas vezes fala: nossa, para que eu nasci? Ela já está morrendo aos poucos. Mas eu quero declarar que hoje o Senhor está quebrando essa tortura na tua vida. O inimigo não vai mais te torturar. Hoje o Senhor está me dando uma visão aqui de pessoas sendo torturadas ao ponto de morrer, mas o Senhor está falando, está quebrada essa ação do inimigo hoje da tua vida. Você sai daqui para ter vida, no percurso que ainda resta da tua existência. Eu profetizo, você vai ter vida, você vai sair daqui para ter vida, vida em todos os sentidos, vida na alma, vida no corpo e vida no espírito. Quem tem a alma doente, a longo prazo, o corpo padece. Não há como a alma controlar o corpo, porque o corpo não pode controlar a alma, e nem a alma pode controlar o corpo, ainda que ela tenta. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Não sou muito bom em tecnologia, mas acho que eu já vendi curso de informática, e vendia mais de 100 matrículas por mês. Alguma coisa eu sei de curso de informática, ou pelo menos mostrava aqui, mostra que estás vivo, mas na verdade estás morto, né? Então vendi muito curso. Então no curso tinha uma matéria que chamava montagem e desmontagem de computador. Quem já ouviu falar dessa matéria? Hardware. Você vai aprender a desmontar computadores, tal, não sei o quê. Aí o hardware simplesmente é o quê? É a parte física do computador, que você pega lá, o teclado, é a tela, é o PC e tudo mais. Aí tem a outra parte do computador, que é o HD, que ali estão todas as memórias do computador. E tem a parte que traz a vida do computador, que se chama software. Então, uma parte depende da outra. Mas ainda que você tenha um HD, e ainda que tenha um hardware, se você não tiver um software, não adianta nada. Aquele computador não vai servir para nada. E isso foi sendo desenvolvido, né? Porque antes que eles começaram pelo hardware, depois conseguiram fazer um guardador de memórias, mas aí eles não conseguiam fazer um software que fosse um software muito inteligente como é hoje. Na época quem lembra do MS-DOS? Quem lembra? Era tela preta, digitava, tal, tinha código. Antigamente não era todo mundo que tinha computador, né? Lembra na época que surgiu o computador? Então, na verdade, o que eu entendo com isso espiritualmente? O hardware é o nosso corpo. O HD é a nossa alma que registra as memórias. E o software é o nosso espírito, sem ele não há vida. E o que o Senhor, hoje, Ele está falando para nós, que Ele está falando que não há como um HD controlar um computador ou te trazer as melhores experiências. Faz sentido?
Não há como o HD. O HD não foi criado para dar experiências, para guardá-las. Agora o software não, ele é a vida. Ali você vai ter experiências. Depois, você usando a internet, você pode estar no mundo inteiro, simultaneamente, e ter as experiências que nós estamos tendo. O software, o que eu falei que é? O software, eu falei que o hardware é o corpo, o HD é a alma, e o software? Fala a vida que eu jogo a Bíblia em você. O software é o quê? O espírito. O que eu entendo com isso? Que com a alma eu não vou ter as melhores experiências. Aliás, ela não foi criada para dar as experiências, ela foi criada para receber as experiências. Por isso que você guarda aí nessa caixolinha sua, nesse HDzinho seu, tem um monte de experiência que você devia chamar um técnico, pastor Éder Luiz, através de Jesus Cristo. Esses dias meu notebook ficou ruim. Até, irmãos, chegou o ponto, ele está tão ruim, deu esperar tanto tempo para fazer uma manutenção nele, que nem a setinha mais me obedecia. Eu jogava ela para a direita e ela ia para a esquerda sozinha. Aí sabe o que eu fiz? Falei, tem que chamar um técnico. Aí eu levei lá em Osasco para um amigo nosso lá. Ele pegou o computador, eu falei assim, eu estou aqui em Osasco até tal hora. Você me devolve? Ele falou, devolvo. Que hora você me devolve? Ele falou, 18 horas. Eu falei, beleza. Chegou 18 horas, ele falou assim, ligou para mim e falou assim, mano, não vai dar para te devolver não, o negócio aqui está brabo. As memórias estão tão cheias, que ainda está, eu na verdade liguei o seu computador, ele está com 80% carregado e ainda não completou. Você só vai poder pegar esse computador daqui 3 dias. Falei, amém. Jesus ressuscitou em 3 dias, o computador vai ressuscitar em 3 dias. Aí, só peguei na quinta, só peguei na segunda-feira. Por quê? Porque ele estava muito pesado, porque ele estava cheio de memórias que não serviam para nada, aqueles aplicativos que você baixa e esquece depois de excluir, estava estava muito pesado, meu computador não ia me dar a melhor experiência. E o que o Senhor está dizendo para você? Você tem que tirar algumas memórias da tua vida, você tem que deletar coisas que ficaram para trás, o teu passado você tem que excluir de uma vez por todas, até os teus erros, não importa, você não pode que a pessoa de hoje pague pela pessoa que você era ontem, você não pode se cobrar a pessoa que você era ontem, porque ontem você era uma pessoa mais imatura, hoje você tem um pouco de mais maturidade, tem erros que você cometeu no passado, que se fosse hoje, tenho certeza que você não erraria de novo. Quem aqui olha para trás e fala, pastor, tem coisas que eu fiz que hoje eu vejo que eu não faria de novo. Não é verdade? Porque você melhorou, porque Deus te fez melhor, porque hoje você conhece o Senhor. Então o que o Senhor está falando? Que hoje você vai entregar a tua vida para o maior técnico que existe no mundo, aquele que inspirou os grandes cientistas, aqueles que inspirou os grandes criadores de muitas coisas. Ele é o Senhor Jesus, Ele está aqui, Ele está falando, entrega a tua vida para mim, chega de deixar a tua alma governar e controlar. A tua alma só foi criada para guardar memória, não para trazer para você as melhores experiências, porque as melhores experiências você vai ter no Espírito. E hoje começa, se você quiser, você entrega a tua vida para Ele, e Ele vai te limpar, Ele vai tirar o peso da tua vida, Ele vai apagar as memórias ruins, e vai devolver você, como o cara me devolveu o meu computador, completamente pronto, para ter as melhores e maiores experiências em nome de Jesus. É como se o Senhor falasse assim, a tua alma é uma péssima administradora. Aquela empresa que foi fundada, se endividou, foi para os órgãos de proteção, no Reclame Aqui está todo mundo falando, não compra. Aquela empresa que está suja, mais suja que pau de galinheiro, que o cara já mudou de nome 3, 4, 5 vezes, com o mesmo CNPJ, mudou o nome fantasia, ou abre outro CNPJ, mas é a mesma empresa. Aí chega um doido, chega um investidor, olha para aquela empresa endividada, 1 milhão de dívida, 2 milhões de dívida, 3 milhões de dívida, e fala assim, e aí, essa empresa quer vender? Quer vender? Na hora. Quer vender? Quer vender? Aí o cara fala assim, você quer comprar? Eu acho que o cara mesmo fala assim, não, você não quer comprar?
Você sabe o que está acontecendo? Essa empresa foi declarada falência. Eu já abri 3, 4 nomes nela. Nós estamos devendo Deus e o mundo. Estamos devendo milhões. E o cara fala assim, não, eu quero comprar essa empresa aí. Você me vende? Vendo. Combina o valor. Ele vai lá e compra. Sabe o que ele faz? Muda de nome. Sabe o que ele faz? Ele tem dinheiro suficiente. Se ele tiver dinheiro suficiente, ele vai lá pagar toda a dívida da empresa. Sabe o que ele faz? Ele contrata uma nova equipe para trabalhar, mas equipe só de gente boa. Em pouco tempo, aquela empresa que nunca saiu do menos zero com aquele outro administrador, aquela empresa cresce, aquela empresa expande, aquela empresa paga todas as dívidas e agora está até dando lucro. E aí, hoje eu entendo isso porque o que nós éramos? Nós éramos pessoas que tínhamos muitos pecados. Nós éramos pessoas que ninguém queria. Às vezes tem pessoas que nem a família queria. Pessoas rejeitadas, pessoas desprezadas, pessoas que já tinha troca de nome toda hora, troca de personalidade toda hora, troca de marido toda hora, troca de mulher toda hora. Pessoas que não têm uma boa convivência em família, de repente. Vem, da mesma forma, veio um que olhou para as nossas vidas e falou assim: se você quiser, a partir de hoje, eu compro a tua vida. Eu compro a tua vida. E aí alguém fala assim, mas você tem como comprar? Tenho. Com o que você vai comprar? Com dólar, com euro? O dólar está alto, hein? Foi por quase 6 essa semana. Você vai comprar com o quê? Eu vou comprar com sangue. Eu vou comprar com gotas de sangue. Aliás, eu já comprei. Só falta você deixar eu colocar no meu nome. Se você deixar ele colocar o nome da vida dele, aleluia. Posso ouvir um aleluia? Se você deixar ele colocar o nome dele na tua vida, ele vai levantar a tua vida. Assim como esse que eu expliquei, que levantou uma empresa falida, ele te levanta. Não importa a situação que você esteja, ele é o Senhor da vida. Não importa se os seus sonhos já foram enterrados e estão mortos. A tua família está destruída, se o teu casamento não tem jeito, não importa se você tem uma enfermidade que o médico diagnosticou e falou, você vai morrer, não importa, por quê? Porque o Senhor da vida está falando, vem, pôr o meu nome nessa situação, eu vou ressuscitar os teus sonhos, eu vou ressuscitar os teus projetos, eu vou fazer com que você venha a ter valor de novo, porque às vezes nós nos sentimos totalmente sem valor, pelos homens, pela dureza dos homens, pela crueldade dos homens, nós muitas vezes nos sentimos lá embaixo, nos sentimos humilhados, como José que foi vendido pela própria família, e foi lançado no fundo do poço, só que os irmãos dele viraram as costas, e quando os irmãos viraram as costas, passou uma tribo de ismaelitas, que representava o Senhor, e comprou José, e levou para o Egito, e o Senhor investiu em José, e José se tornou o CEO do Egito, se tornou o diretor do Egito, se tornou governador do Egito, porque Deus é craque em pegar pessoas que não valem nada para a sociedade, e transformá-las em filhos amados, em príncipes dele, em reis e sacerdotes. E eu quero declarar, se o mundo te despreza, se as pessoas te desprezam, se a tua família te despreza, Deus sonhou com você, Deus apontou o dedo e falou, essa pessoa, eu tenho uma obra na vida dela, e ela tem valor, e eu vou fazer ela valer cada vez mais pelo meu poder. Eu creio hoje, até o teu nome, Deus vai mudar. Sabe que o nome de José mudou? Não dava para ele governar com o nome hebreu, ele tinha que governar com o nome de governo. E o faraó falou, o teu nome a partir de hoje não é mais Zé, o teu nome agora é Zafenate Paneia, e ninguém faz nada se você não autorizar. Pôs um anel de autoridade no dedo dele, e ele se tornou só menor do que o faraó, porque Deus derruba quem quer e levanta quem quer. Se Deus quiser te levantar, irmão, você pode estar na pior situação, Deus vai te levantar. Se Deus quiser, se você entregar a tua vida para Ele e falar, Deus, minha família está na tua presença, sua família, escuta o que eu estou falando, tua família pode estar destruída, Deus é poderoso para restaurar a tua família. Você pode estar com o teu coração dilacerado, e você fala, pastor, essa pessoa que você escreveu, que se sente torturada todos os dias, que vive numa tristeza, numa angústia, sou eu.
Deus vai limpar o teu HD, vai curar as tuas emoções. Deus vai tirar toda a morte de dentro do teu interior. E para terminar, eu quero contar 2 histórias rapidinho. Uma de Jairo. Existia um homem chamado Jairo na Bíblia. Sabe quem era Jairo? Ele era um sacerdote. Sacerdote que tinha na responsabilidade dele uma sinagoga. Sinagoga era um lugar de ensino, era como se fosse um templo onde as pessoas iam aprender a lei de Deus. Pequenas sinagogas que tinham nas cidades. Jairo era responsável, um mestre de sinagoga. Só que a filha dele morreu. Quando a filha dele morreu, a sinagoga não teve nenhum poder para ajudar ele. Porque a religião não pode fazer nada por você, a não ser colocar um peso de doutrina na tua vida. Por isso que tem religião que está mais preocupada com a tua roupa do que com a tua salvação. Por isso que tem religião que está muito mais preocupado com, muitas vezes, o teu jeito de falar ou com a tua tatuagem, do que realmente entender que por trás dessa tatuagem que você tem um ser humano, que às vezes tem um coração melhor do que quem não tem a tatuagem. A religião não quer saber disso. A religião tem um molde que ela acha, essa pessoa aqui, ela tem um estereótipo de crente, então ela vai ser salva. O outro tem cara de louco, igual o pastor Éder, não vai ser salvo. Né? Louco é quem é palmeirense, irmãos. Eu sou corintiano. Louco é São Paulino. Né? Por isso que nós temos o nome de bando de loucos. As pessoas não vão nos discernir. Eu não vou ter jeito de crente. Se você está procurando um pastor com jeito de crente, aqui não é o lugar. Eu não tenho jeito de crente. Eu sou crente em Jesus. Eu não tenho aparência de crente, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. E eu quero declarar que você não vai ter uma aparência, mas você tem o poder do Espírito Santo de Deus em você. A sinagoga não pôde fazer nada por Jairo. Jairo foi atrás de quem? Jairo foi atrás de quem, irmãos? De Jesus. Jairo chega e vê uma multidão, porque uma multidão chega a Jesus. Ele chega atrás de Jesus e fala assim, chega para os discípulos, fala assim, conversa lá com o teu mestre, minha filha está morta. E os discípulos também, porque eu falo assim, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está na igreja, a gente é cruel, sabia? A gente é cruel, a gente não tem sensibilidade com as pessoas. E fala que os discípulos, você sabe o que os discípulos de Jesus falaram para Jairo? Você lembra disso? O que os discípulos de Jesus falaram para Jairo? Vamos ver se você está craque na escola bíblica. Não incomodes. Não incomodes o mestre. Os discípulos estavam ali, né? Vê o desespero de um pai que estava com a filha morta. Sabe o que eles falam pro Jairo? Não incomodes o mestre, mas está ocupado, ele não vai poder te atender. E tem muito pastor aí que também está só assim, né? Tem muito pastor que é mais fácil você falar com os Unidos do que falar com ele. Hoje nós temos pastores que são popstar, estrelas. Se falar que tem dinheiro, eles vão na casa. Se falar que mora em Alphaville, eles vão. Mas se falar que mora no barraco, esquece. Manda o pastor auxiliar. Nós estamos vivendo totalmente o inverso das coisas. Jesus não era assim. Jesus ia na casa de qualquer um que chamava e tinha fé. Posso ouvir um amém da igreja? Mas hoje em dia não. Aproveito para desabafar, tem hora. Simplesmente, Jairo fala assim, Jesus vê, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Jesus vê as coisas. Jesus vê os discípulos falando, Jesus vê Jairo clamando, por favor, deixa eu falar com ele. E Jesus fala assim, e esse cara aí que está... Não, Senhor, o Senhor está ocupado aí. Não. Como assim estou ocupado? Deixa ele passar aqui, eu quero falar com ele. Ele passa, Senhor, tudo bem? Você não é um mestre? Você não é da sinagoga, um sacerdote? Você não tem o conhecimento da lei de Moisés? Eu tenho, só que a lei não tem poder para trazer a vida à minha filha, ela está morta. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Simplesmente Jesus fala, o que você quer de mim? Quero que o Senhor vá na minha casa e cure a minha filha. A religião não pode fazer isso, só o Senhor pode fazer. Jesus fala, crê somente. Crê somente. Aleluia. Jesus está falando aqui nessa noite para você.
que está com alguma área morta da tua vida, e que você fala, ninguém pode me ajudar, pastor, Jesus pode te ajudar. E Ele está falando para você, crê somente. Ele vai na casa de Jairo, e a casa de Jairo provavelmente estava dentro da sinagoga. Como ele era um sacerdote, às vezes, naquela época o sacerdote morava no templo, como Eli morava no templo, né, e Samuel foi morar com ele depois. Quem lembra dessa passagem de Ana, que ela tem Samuel e fala, Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu levo ele, vai ficar na tua casa por todos os dias, né, e Samuel já vai morar com Eli. Então, provavelmente Jairo morava na sinagoga, aquela sinagoga que tantos religiosos barbudos, com roupa até o pé, iam lá e tudo mais, e viam as palestras. Não tinha um para ajudar Jairo, aquele que não era das sinagogas, mas era da praia. Ele era da praia, Jesus andava na praia, né? Chamava os pescadores, analfabetos, chamava aqueles que a sociedade não queria, as prostitutas, os publicanos, aqueles que a religião jogava fora. Jesus falava, jogou? Manda aqui que eu mato no peito, vou restaurar, vou transformar. Pois vocês vão querer, mas eu não vou dar não. Eu nunca seria um pastor se dependesse da religiosidade, mas eu não dependo da religião, quem me chamou foi Jesus. Simplesmente Jesus vai lá, a menina está morta na cama. Aí Jairo falou, está aqui, Senhor, a minha filha. Irmãos, a Bíblia fala que o espírito da filha dele já estava saindo do corpo, já estava espiritualmente. Você sabe que, eu contei para vocês, né? Eu fui num velório há 2 anos atrás, de um menino chamado João Vitor, um amigo meu. A gente estava jogando bola em Florianópolis, no ano retrasado, e o antes do retrasado. Aí o retrasado, ele pegou uma moto, estava devagarinho com a moto, viu um carro desgovernado, pegou ele era muito magrinho, teve uma fratura aqui na costela, deu uma hemorragia interna e ele morreu. Aí eu fui no velório lá em Jundiaí, o pai dele inclusive é um amigão nosso, e foi muito triste a morte de um jovem de 18 anos, né? Ali eu pude orar, ele era MC, acredita? Ele era MC, e eu tive algumas oportunidades de falar de Jesus para ele, mas a gente sabe que às vezes o jovem, ele não consegue entender, né? Ele não sabe que às vezes ele pode ser tragado. E a gente avisa, às vezes a pessoa, não, pastor, ora por mim e tal, e está tudo bem. E ele, infelizmente, ele não teve um encontro com Cristo assim, né? Em vida, ele cria, ele era uma pessoa que cria, mas ele não teve algo maior, não teve uma experiência maior. E ele acabou morrendo. Tinha um monte de jovens lá no enterro dele, no velório dele. E o padre falou, aí depois, eu não fui lá para falar nada, né? A família me conhece, e a família é católica. Então eu não fui lá para falar nada, eu respeito a religião de todo mundo. E o padre falando, e aí, eu assim, só ouvindo também, de repente, a tia dele, falou para mim assim, você pode dar uma palavra lá? Eu falei assim, não, padre, o padre já está falando bonito, não tem problema, não vim aqui para falar, eu vim aqui para dar uma em vocês. Aí ela falou assim, não, eu quero muito que você dê uma palavra. A mãe dele também quer, e o pai dele, que é meu irmão, que é católico também, ele sabe que você está aqui, ele quer que você fale alguma coisa. Era Deus que queria que eu falasse. Aí eu fui lá, falei de Jesus, falei do Jesus vivo, Jesus ressurreto. Irmãos, de verdade, diante de Deus, eu quero que Deus te leve. Brincadeira, estou brincando. Brincadeira, eu quero que Deus me leve. Domingo agora, eu vou celebrar 22 anos de vida. Eu quero que Deus me leve, se eu estiver falando uma coisa que não é verdade. Mas, sério, tinha um monte de jovens com a camiseta lá, MC Jovi, né? Que era João Vitor, o nome dele. E aí a galera toda parada, e parecia que eu tinha que falar. Eu comecei a falar de Jesus para eles. O Espírito Santo começou a tocar nos jovens. Tinha jovens chorando no velório. E eu falei aqui, quem é hoje aqui quer entregar sua vida para Jesus? Todos os jovens com a camiseta levantaram as mãos e receberam Jesus ali, porque eles entenderam que só Jesus poderia ressuscitar o João Vitor no último dia, e só Jesus vai poder dar vida para eles, a vida eterna. Eles receberam Jesus. Mas o mais impressionante que aconteceu quando eu falei isso foi que no momento que eu orei pelo João Vitor, que estava no caixão, no momento que eu orei por ele, eu vi, irmãos, o espírito dele saiu do corpo dele. Foi subindo. Ele só estava esperando a minha oração para subir. Aconteceu isso também com a filha de Jairo. Só que eu deu vontade de dar uma pulada, falar, volta aqui, menino, volta para o corpo, você é muito jovem. Mas eu não tenho esse poder.
O único que tem poder para ressuscitar se chama Jesus Cristo. E ele fez isso. Fala que a filha de Jairo, o espírito dela saindo do corpo. Jesus viu e Jesus falou: espírito, volta para essa menina. Diz que o espírito da filha de Jairo voltou para o corpo dela. E Jesus falou: levanta-te, Tabita, levanta-te. Levantou ela e falou: agora dá comida e bebida para ela, que ela está boa. Jesus cura, Jesus ressuscita. Jesus pega uma menina morta, de um pai desesperado, e traz a vida de novo para ela. É assim que Jesus vai fazer com você. Não importa se você fala: pastor, é só o cadáver, pastor, só sobrou ruínas, pastor, só sobrou os ossos. Não importa, Jesus vai soprar a vida, e nas áreas que você já tinha dado como morta, o Senhor está falando: não vai morrer, porque Ele tem o poder da vida, e Ele vai assinar essa vida hoje em você. Receba essa palavra em nome de Jesus. E a segunda história, para terminar agora. A segunda. O filho da viúva de Naim. Quem já ouviu falar dessa história? Filho da viúva de Naim. A viúva, já fala o nome, né? Viúva. Já tinha perdido quem? O marido. Agora, ela perde quem? O filho. Ela, imagina, já era uma pessoa enlutada por não ter marido, agora ia perder o filho. O filho é colocado num recipiente, né? Hoje a gente chama de caixão. Lá eles chamavam de esquife. E aí, eles pegaram o esquife, e antigamente, nas cidades israelitas, o que eles faziam? Eles pegavam e enterravam as pessoas fora da cidade. Os cemitérios todos eram fora da cidade, né? E eles pegaram o menino, aquele cortejo, aquele funeral, e estavam saindo da cidade para enterrar o menino. Mas quem está entrando? Quem está entrando na cidade? Jesus. Não sei que cargas d'água, não sei qual a missão que Jesus foi fazer, que na hora que o caixão estava saindo, Jesus está entrando. Jesus, a morte, meu Deus, a morte dá de cara com a vida. A morte tem uma colisão com quem? Com a vida. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. No momento em que, se tivesse saído no momento que Jesus não estivesse entrando, ia enterrar o menino. Só que seria muito desaforo a morte querer encerrar um ciclo com Jesus entrando. Com Jesus entrando, a morte não encerra ciclos. Você não entendeu? Isso é para você. Com Jesus entrando, a morte não encerra ciclos. E Jesus está falando, tem ciclos na tua vida que você e a morte estão dizendo, acabou. Mas Ele está falando, colidiu comigo, é vida. Jesus fala assim, sabe o que Jesus fala? Quem sabe o que Jesus fala, vai ganhar o direito de vir domingo no culto, à noite. Que Jesus falou? Parem. Isso que você sabe, né? O que Jesus falou? Grita, presbítero. Pare. O enterro. Pare o enterro. E eu ouço a voz do mesmo Senhor Jesus, aqui nessa noite dizendo para você, pare o enterro. O Senhor Jesus está aqui falando, como falou para aquela mulher desesperada, que ia enterrar o seu filho. Ele disse, pare o enterro. E disseram, ixi, quem é esse doido? Ele falou, eu sou a vida. Ele toca, meu Deus, ele toca, nem tocou no menino, ele toca no caixão. Ele toca na estrutura do caixão. A palavra fala que o menino levanta. E o menino que já ia ser enterrado agora, estava vivinho da Silva. Por quê? Jesus João 11, isso a gente só vê em enterro, né? Você vê naquela coroa de flores, escrito assim, João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crer em mim, nunca morrerá. Agora, em 2014, minha tia faleceu. O meu primo não vem na igreja. Ele poucas vezes abre a Bíblia. Nesse dia ele abriu a Bíblia, ele disse assim, saiu João 11, 25. Quando ele chegou no velório, de tantas coroas que poderiam colocar, colocaram João 11, 25. E ele disse,
certeza que Deus levou minha mãe. E às vezes, a gente falando, né? Ah, tá bom, pastor, Deus levou, a tristeza é a mesma coisa. Não, não. Uma coisa é você saber que o diabo o levou. Uma coisa é você saber que a morte levou. Outra coisa é você saber, não, ninguém levou, foi Deus que levou. E eu quero declarar que esse dia, o percurso da tua existência, um dia vai terminar. Enquanto não terminar, você não vai viver uma vida comum. Eu profetizo que hoje, você não vai ter uma vida, a partir de hoje, se você crer, você não tem mais uma vida comum. A partir de hoje você não vai viver por viver. Tem gente que está levando a vida arrastando com a barriga. Eu quero declarar, não vai ser mais assim. Hoje o Senhor Jesus está falando para você, eu vou te dar vida, mas não vai ser qualquer vida, vai ser vida com abundância. O melhor da terra, o Senhor tem preparado para a tua vida. As melhores alegrias, hoje eu vejo como um rio, uma cascata, que vai, meu Deus, que vai fazer com que pedras sejam estouradas dentro de você, e esta cascata, que são igual aqueles guiders que tem na rua, sabe os guiders, que se abrir aquela tampa e pum, assim vai ser a alegria que Deus vai pôr dentro do teu coração, vai tirar toda a morte, e vai trazer um poder, uma alegria, que faz tempo que você não tinha, você vai voltar a ter alegria, eu profetizo, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter vida, momentos felizes estão chegando para você, e é Deus que está falando, eu assino a vida no teu interior, e em todas as áreas da tua vida. E quando terminar o percurso da nossa existência, aqui na terra, começa a nossa vida lá no céu. É isso que nós cremos. Essa é a nossa esperança. Se tudo falhar, se ainda que tudo venha falhar, ainda que talvez eu passe uma vida inteira buscando uma plenitude. Pastor, você acabou de falar que Deus vai me dar uma vida abundante. Mas uma coisa eu te falo, ainda que Deus te deu a melhor vida que você possa ter, o melhor ainda não vai ser nessa vida. O melhor que Deus tem está reservado para nós lá no céu. A eternidade, ela é real. A eternidade, ela é real. A eternidade, ela é real. Essa noite, antes de dormir, eu falei assim, Deus, fala comigo, eu estou precisando ouvir a tua voz. Eu não vou falar tudo que Deus falou, mas eu vou ler só um trecho do que Deus falou para mim nessa noite. Eu falei para Deus que não ia falar, mas eu preciso dividir com vocês. Minha língua coça. 1 Timóteo Tessalonicenses. Olha o que fala aqui para terminar. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Olha o que fala. Eu não vou falar tudo que Deus falou comigo, eu só vou falar uma coisa que chama muita atenção, que tem muito a ver com a assinatura da vida. Eu orei ontem à noite, Deus falou comigo essa madrugada. E olha só o que Deus fala para mim. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Que ele diz aqui que os mortos, quem aqui tem alguém que já morreu em Cristo? Morreu crendo em Cristo. Os mortos ressuscitarão primeiro. E se você por acaso e eu estivermos vivos, nós subiremos, nós veremos o Senhor, vai ter um alarido de arcanjo, ou seja, um anjo vai gritar no céu, ele vai aparecer entre as nuvens, e nós,
os cristãos, os que estamos esperando a volta dele, cremos na sua morte, cremos na sua ressurreição e cremos na sua volta, nós veremos o nosso Senhor Jesus nos ares. E a palavra fala que, meu Deus, essa é uma experiência poderosa. Você imaginou você começar a levitar? Já se prepara, já começa a treinar, hein? Hein, Sandrinha? Já começa a treinar, hein? Ó, tô brincando, hein? Não vai fazer essa experiência em casa, hein? Mas deixa Deus trabalhar na sua vida. Nós vamos levitar e vamos subir aos ares com o Senhor Jesus. E aí reinaremos eternamente com Ele. Aonde? Numa nova cidade que já está sendo construída, que se chama Nova Jerusalém. Tudo escrito aqui. Se você quer conferir o que o pastor falou, leia o Apocalipse, você vai ver. Apocalipse 22. E na nova cidade haverá um rio. No meio dessa cidade. E nesse rio haverá peixes. E a água dessa cidade é uma água que jorra para sempre. Ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais lamentação, ali não haverá mais morte, porque as primeiras coisas se passaram, e agora nós estamos vivendo algo novo, porque agora a vida venceu a morte, e eu declaro: a vida venceu a morte. Romanos 8:37. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, e em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Cadê a igreja gloriosa que vai subir com Cristo? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Dá um pulo da sua cadeira aí, e fala: Jesus, eu estou aqui, Senhor. Você crê em Jesus? Ele está aqui para ouvir o teu clamor. Ele te escuta quando você clama. Ele vai curar as tuas dores, eu profetizo em nome de Jesus. Ele vai restaurar a tua esperança. Você que entrou aqui sem esperança, talvez você se decepcionou com a religião, você se decepcionou com homens, talvez você se decepcionou com pessoas da tua própria família que falaram que é de Deus, e você se decepcionou com essas pessoas. Tem pessoas aqui que se decepcionaram com pessoas da tua própria família, que se diziam na posição de que eram religiosos, e você se decepcionou. Eu quero dizer para você, Jesus viu tudo isso, e Jesus está aqui para restaurar a tua esperança nele. Jesus está aqui para inaugurar e para mostrar para você que ele não é homem, para mostrar para você que de todos os líderes que já existiram, que foram pessoas que as pessoas dizem que foram especiais, Jesus é o mais. Por quê? Todos os líderes que as pessoas falam que é especiais, eles têm dia de nascimento e dia de morte. Você pode falar de qualquer santo, você pode falar de qualquer padre, você pode falar de qualquer madre, você pode falar de qualquer líder dessas religiões orientais. Todos eles, pode ir lá, tem sepulcro deles, tem dia de nascimento e tem dia de morte. Mas se você for em Israel, e um dia nós vamos para Israel juntos, antes de Jesus voltar, amém? Quem crê? Quem vai na caravana? Guarda aí, 14 mil para ir. Ih, pastor. Irmão, tenha fé. O mesmo Jesus que vai te levar vai te trazer o suprimento. Lá em Israel, no dia que a gente for, vou comprar um chapéu bem bonito do Corinthians. Vai ter escrito assim, você vai ver escrito na porta do sepulcro de Jesus. Está escrito assim: Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Você crê num Deus que é vivo, irmãos? Você não crê num Deus morto? Esse Jesus, ele fala, eu orei, falei, ele falou comigo, ele mandou um recado para mim, de Tessalonicenses nessa noite, e essa noite agora eu estou acostumando, o Senhor manda mais um, vai falar comigo de novo. É muito bom quando você tem esse contato com o próprio Jesus, ele fala com você, ele não precisa de intermediários, ele não precisa que o pastor fale com ele por você, não, você mesmo pode falar com ele, e ele te responde, se você tiver fé. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos, você vai ter uma experiência com o Senhor Jesus.